Nossa primeira parada nesse tour fantasmagórico é no Japão, mais precisamente na base do majestoso Monte Fuji, onde se encontra a sinistra floresta de Aokigahara. Conhecida também como Mar de Árvores, essa floresta é famosa por sua beleza natural exuberante, mas esconde um lado obscuro e perturbador. Imagine um lugar onde o silêncio é ensurdecedor, onde as árvores se fecham como se quisessem te engolir, e a vegetação densa bloqueia a passagem da luz solar, criando uma atmosfera pesada e opressiva. É como se a própria floresta estivesse te observando, te convidando para se perder em seus segredos mortais. Mas o que torna Aokigahara um destino tão assustador? Bom, além da atmosfera sinistra, a floresta tem uma reputação sombria. É conhecida como a Floresta do Suisjiu. Infelizmente, ao longo das décadas, centenas de pessoas escolheram esse lugar para dar fim às suas vidas, transformando a floresta em um ponto de energia negativa e um ímã para eventos inexplicáveis. Dizem que os espíritos inquietos, conhecidos como Yurei na cultura japonesa, vagam por entre as árvores, presos nesse plano terreno pela dor e desespero de suas mortes. Visitantes relatam sentir uma presença constante, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. Alguns afirmam ter visto vultos fantasmagóricos, enquanto outros ouviram vozes sussurrando entre as árvores, chamando seus nomes e os atraindo para o interior da floresta. É de arrepiar, né? Da Terra do Sol Nascente, a gente atravessa o globo e desembarca no México, em um lugar que parece ter saído direto de um filme de terror, a Ilha das Bonecas. Localizada nos canais de Xochimilco, essa ilha é um verdadeiro pesadelo para quem tem medo de bonecas. Esqueçam os olhinhos brilhantes e sorrisos angelicais, porque aqui as bonecas são sinistras, com membros faltando, cabeças quebradas e olhos vazios que parecem te seguir por todos os lados. Parece coisa de filme de terror B, né? A história por trás desse lugar bizarro é tão assustadora quanto sua aparência. Reza a lenda que um homem chamado Dom Julián Santana encontrou o corpo de uma menina afogada nas águas próximas à ilha. Atormentado pela tragédia, ele começou a pendurar bonecas nas árvores como forma de homenagear a criança e afastar os maus espíritos. A partir daí, Dom Julián dedicou sua vida a decorar a ilha com bonecas, criando um espetáculo macabro e perturbador. Mas a pergunta que fica é: será que ele realmente estava tentando afastar os espíritos ou atraindo-os para mais perto? Meio sinistro, né? E saindo da ilha assombrada das bonecas, a gente aterrissa direto no continente australiano, mais precisamente em Beechworth. O Hospital Psiquiátrico de Beechworth é de arrepiar até a alma penada mais corajosa. Construído no século XIX, esse hospital viu de tudo, incluindo tratamentos sinistros como lobotomia e eletrochoques. Imagina só o desespero da galera que ficava presa nesse lugar. Visitantes juram que ouvem gritos de agonia ecoando pelos corredores vazios. E as figuras sombrias que vagam pelos corredores? É de gelar o sangue. O Hospital Psiquiátrico de Beechworth é a prova de que às vezes a cura pode ser mais assustadora que a própria doença. Da Austrália, a gente pega um voo direto para a Europa para conhecer um lugar que é o ápice do macabro: as catacumbas de Paris. Esquece a Torre Eiffel, o Louvre, essas fírulas turísticas. Debaixo da Cidade Luz, existe um labirinto sinistro que guarda os restos mortais de mais de 6 milhões de pessoas. É osso para dar e vender, galera. Imagina só a quantidade de crânios e ossos organizados meticulosamente em pilhas quilométricas. É de perder o fôlego, e não é no bom sentido. A atmosfera claustrofóbica e a escuridão quase palpável te transportam direto para um filme de terror.
E como se não bastasse a pressão de ter milhões de almas ao seu redor, rolam lendas sinistras sobre as catacumbas. Dizem que alguns turistas se perderam no emaranhado de túneis e nunca mais encontraram a saída. E os guias turísticos? Ah, esses então adoram uma história de arrepiar. Eles contam que é comum ouvir vozes sussurrando entre os ossos, como se estivessem reclamando da presença dos vivos. E as sombras que dançam no breu serão apenas truques da luz, ou será que os antigos moradores de Paris não gostaram da ideia de virar atração turística? Se você é corajoso e não tem medo de multidão, mesmo que seja de esqueletos, as catacumbas de Paris são um passeio inesquecível. Só não esquece de levar um mapa, uma lanterna potente e, claro, muita coragem. E para completar nosso roteiro macabro de hoje, vamos trocar Paris pela Itália, mais precisamente para uma ilhazinha charmosa chamada Poveglia. Mas não se deixe enganar pela beleza do lugar, porque essa ilha guarda uma história tão sinistra que até o Conde Drácula pensaria 2 vezes antes de visitá-la. Com a peste bubônica, a ilha virou quarentena para os infectados. Séculos depois, construíram um hospício em Poveglia. Dizem que o médico-chefe era um sádico que adorava fazer experimentos bizarros nos pacientes. Uns malucos do Ghost Adventures passaram uma noite na ilha e, segundo eles, foi um terror só. Com um passado tão pesado, Poveglia é uma das ilhas mais assombradas do mundo. E aí, galera? Preparem seus crucifixos e alho, porque a gente vai para a Transilvânia, lar do Conde Drácula. Mas não pensem que estamos falando de um personagem fictício, não. A inspiração para o vampiro mais famoso do mundo veio de um cara que realmente existiu, Vlad Trero, o Empalador. Vlad, o Empalador, era famoso pela sua crueldade. Ele não era de brincadeira, não. Ele empalava seus inimigos e deixava eles lá, expostos ao sol. Imagina o cheiro de carniça? Dizem que ele almoçava, jantava e fazia um brunch vendo essa cena horrível. Eca! E é nesse cenário macabro que a gente encontra o Castelo de Bran, uma fortaleza medieval imponente que serviu de inspiração para Bram Stoker criar o lar do Conde Drácula. As torres altas, as paredes grossas e a vista para um vale sombrio criam uma atmosfera pesada. Os moradores locais contam histórias de fantasmas, vultos e ruídos estranhos que ecoam pelos corredores do castelo à noite. Uma energia pesada paira no ar, como se o próprio Vlad ainda estivesse por perto, observando tudo das sombras. A história e a ficção se misturam nesse lugar, criando um coquetel perfeito para quem gosta de sentir um arrepio na espinha. E se eu te dissesse que existe uma casa construída para confundir fantasmas? Parece coisa de filme, né? Mas essa é a história da mansão Winchester, na Califórnia. Uma construção bizarra, cheia de corredores sem saída, portas que dão em paredes e escadas que não levam a lugar nenhum. Tudo começou com Sarah Winchester, herdeira da fortuna da Winchester Repeating Arms Company, a fabricante do famoso rifle Winchester. Após a morte do marido e da filha, ela procurou a ajuda de uma médium que disse que ela era amaldiçoada pelos espíritos das pessoas mortas pelo rifle. A médium aconselhou Sarah a construir uma casa para confundir os espíritos, e assim ela fez. Durante 38 anos, a mansão Winchester foi construída 24 horas por dia, 7 dias por semana. O resultado é um labirinto arquitetônico com mais de 160 quartos, 40 escadas, 2.000 portas e 10.000 janelas. Que loucura! Até hoje, a mansão Winchester é considerada um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Visitantes relatam ter visto vultos, ouvido vozes e sentido presenças estranhas. Dizem que Sarah Winchester ainda assombra a mansão, vagando pelos corredores sem fim em busca de paz. Imaginem um lugar onde o silêncio
é usado como forma de tortura. Um lugar onde a solidão e o isolamento eram as ferramentas para quebrar a vontade dos homens. Esse lugar é a prisão de Eastern State, na Filadélfia. Inaugurada em 1829, a Eastern State foi uma das primeiras prisões a adotar o sistema Pensilvânia, que pregava o isolamento total dos prisioneiros. Eles passavam 24 horas por dia trancados em suas celas, sem contato com o mundo exterior. A ideia era que o isolamento levasse os prisioneiros ao arrependimento e à introspecção. Mas, na prática, o que acontecia era o contrário. Sem nenhum tipo de estímulo, muitos presos desenvolviam problemas mentais, como depressão, ansiedade e até mesmo psicose. Pesado, né? Hoje em dia, a Eastern State está abandonada e se tornou um destino popular para os entusiastas do paranormal. Visitantes relatam ter visto vultos, ouvido vozes e sentido presenças estranhas. O silêncio ensurdecedor da prisão parece amplificar cada rangido, cada sussurro, cada grito que ecoa pelos corredores vazios. É como se a dor e o sofrimento dos antigos prisioneiros ainda estivessem impregnados nas paredes daquele lugar. E chegamos ao nosso penúltimo destino, mas não menos assustador. Se você pensou que cemitérios eram lugares pacíficos, espere até conhecer o cemitério da Recoleta, em Buenos Aires. Imagine um lugar onde a opulência e a morte andam de mãos dadas. Mausoléus gigantescos, esculturas de arrepiar, mármore por todos os lados. A Recoleta é o lar eterno de presidentes, escritores, figuras históricas importantes da Argentina. E acredite, alguns deles parecem não ter curtido muito a ideia de descansar em paz. Histórias de fantasmas, aparições, vultos e sussurros ecoam pelos corredores labirínticos desse cemitério. E como se não bastasse a atmosfera já carregada do lugar, a Recoleta ainda tem suas celebridades do além, como a pobre Rufina Cambaceres. A menina, em plena flor da idade, é dada como morta por engano e enterrada viva. Dizem que quando descobriram o erro, já era tarde demais. Rufina, coitada, tinha arranhado o caixão com suas próprias unhas, tentando em vão escapar. Que agonia! Dizem que as estátuas que adornam os túmulos também têm o dom de tirar o sono dos visitantes. Tem gente que jura ter visto os olhos delas se mexerem, as expressões mudarem. É mole? Então, se você planeja visitar a Recoleta, vá preparado para uma overdose de história e arquitetura. Mas fica ligado porque a gente ainda não acabou. E para fechar com chave de ouro, chegamos ao Hotel Stanley, no Colorado, Estados Unidos. Se você já assistiu ao filme O Iluminado, sabe que esse hotel não é para os fracos de coração. Stephen King se inspirou na atmosfera sinistra do Stanley para escrever sua obra-prima. Mas o que será que esse lugar tem de tão assustador? Construído no século XX, o Hotel Stanley já viu de tudo: jantares elegantes, bailes extravagantes e tragédias sinistras que mancharam seus corredores luxuosos. O Stanley é um imã para atividades paranormais. O quarto 217 é o mais assombrado. Hóspedes relatam malas desfeitas, objetos se movendo, luzes piscando e uma sensação constante de estar sendo observado. Se você é corajoso, prepare-se para uma experiência inesquecível. Como diria Jack Nicholson, aqui está o Johnny. E assim chegamos ao fim da nossa expedição pelos lugares mais assustadores, sombrios e macabros do mundo. Ufa, até eu tô precisando de um café e uma luz acesa depois dessa. Mas me contem tudo nos comentários. Qual desses lugares deixou vocês com mais medo? Teriam coragem de visitar algum deles? E o mais importante, sobreviveram para assistir ao vídeo até o final? Se você gostou dessa viagem macabra, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E fica ligado porque a gente sempre volta com mais mistérios, curiosidades e tudo de mais bizarro que o mundo tem para nos oferecer.
Até a próxima, e bons pesadelos!